Bom dia, bem-vindo à Opinião Pública desta manhã, altura em que o Orçamento do Estado para 2013 começou a ser debatido na especialidade, esta manhã, no Parlamento, uma discussão que já acompanhamos. Queremos ouvir esta manhã a sua análise ao documento que está a ser discutido. Perguntamos se concorda com a necessidade defendida pelo Governo de aumentar a carga fiscal. É deste orçamento que o país precisa para equilibrar as contas públicas e reduzir o déficit, e que alterações gostaria que fossem introduzidas antes da aprovação final. Participe através dos números do telefone 21416-1147 ou então 21416-1148. Pode participar também enviando um e-mail para opiniãopublica@sic.pt ou então para a página do programa em sicnoticias.sap.pt/opinião pública. No inquérito telefónico desta manhã perguntamos se na atual conjuntura era possível um orçamento com menor carga fiscal. Se considera que sim, que se ainda assim era possível menos impostos, marque o 760-300-381. Se pensa que não havia alternativa, ligue 760-300-382. O custo de cada chamada é de 60 cêntimos mais IVA. Vamos divulgar os resultados deste inquérito no final do programa, alguns minutos antes do meio-dia. Passo desde já a apresentar o convidado da Opinião Pública desta manhã, o economista Alexandre Abreu. Muito bom dia, muito bem-vindo à Opinião Pública. Eu começava por colocar a pergunta que acabei de colocar aos espectadores. Era possível haver um orçamento de Estado sem esta carga fiscal perante a atual conjuntura? Com certeza que era possível um orçamento muito diferente a muitos níveis, a muitos títulos. Era possível um orçamento com uma carga fiscal mais justa, distribuída de uma forma mais justa, é profundamente injusta a esse nível, e sobretudo era possível um orçamento de Estado que não salvaguardasse determinadas componentes da despesa que o Governo opta sobre as quais opta por não atuar, atuando em contrapartida sobre outras componentes que são essas sim bastante mais importantes do ponto de vista quer social, quer do ponto de vista do desenvolvimento e do crescimento da economia. Para me explicar um pouco melhor. Por um lado, temos aqui um orçamento que é pouco sério do ponto de vista técnico, portanto, começando pelo ponto de vista técnico, é pouco sério porque assenta em previsões macroeconómicas que são perfeitamente irrealizáveis. O Governo prevê para o próximo ano uma contração do PIB de 1%, faz assentar nisso o documento do orçamento, perante um aperto orçamental de 3%, mas para isso seria necessário um conjunto de componentes ao nível destas projeções que são profundamente irrealistas. Por exemplo, para isso seria necessário que o investimento contraísse apenas 4% em 2013, quando em 2012 contraiu 14%. Ora, nós sabemos que vamos entrar num ano que vai ser ainda mais duro, 2013 vai ser ainda mais duro do que 2012, e no entanto, a proposta de orçamento que está nos é apresentada tem por base muito otimistas. Previsões, projeções profundamente otimistas, sistematicamente erradas. Aliás, isso é uma propriedade das projeções, quer do Governo e, aliás, de uma forma geral, não será caso único este Governo, a própria Comissão Europeia, a Troika, sistematicamente nas várias avaliações que tem vindo a fazer, vai sistematicamente reavaliando em baixo as estimativas de crescimento, e é com base nessas estimativas de crescimento e de evolução da economia que se faz a previsão das receitas e das despesas que serão necessárias, portanto que se elabora o documento do orçamento. Portanto, a esse nível, temos em primeiro lugar um orçamento que é pouco sério do ponto de vista técnico. Isso, aliás, já foi assinalado por muitos comentadores. Sendo pouco sério, das duas uma. Isso só pode revelar uma de duas coisas: ou incompetência, ou uma deliberada vontade de enganar o eleitorado e os portugueses. Ambas as hipóteses são más, eu não me quero pronunciar sobre qual delas está em causa. Julgo que as pessoas que estão no Governo e no Ministério das Finanças são efetivamente pessoas competentes, portanto isto deixa-nos a segunda hipótese: haverá aqui efetivamente uma vontade deliberada de enganar os portugueses, que se traduzirá necessariamente... Enganar para quê? Para fazer passar neste momento como ainda admissíveis um determinado conjunto de medidas em termos de receitas e despesas, e sobretudo para legitimar aquilo que se vai passar no próximo ano, que é esta proposta, esta tentativa de refundação do Estado Social, que na verdade significa uma transformação estrutural da economia e da sociedade portuguesa, aproximando-a de moldes mais parecidos com os de países menos desenvolvidos, onde o acesso universal
a determinados serviços e bens públicos que asseguram a coesão social e que asseguram o bem-estar da sociedade e que permitem o desenvolvimento estrutural da economia num sentido positivo, onde essas medidas vão sendo progressivamente eliminadas, onde a desigualdade se aprofunda e onde uma oligarquia vai cada vez mais tomando conta do país. A minha especialidade, curiosamente, em termos académicos, é a economia do desenvolvimento, não tanto as questões europeias ou nacionais, embora eu acompanhe sempre. Mas quando tratamos estas questões do desenvolvimento, muitas vezes utilizamos conceitos que julgamos estarem reservados para outros continentes. O subdesenvolvimento reservado à África, por exemplo, a oligarquia reservada para o caso da Rússia, quando falamos sempre dos oligarcas. A verdade é que nós estamos neste momento, aqui em Portugal, perante um processo de subdesenvolvimento. Nós estamos aqui em Portugal, somos num país em vias de subdesenvolvimento e em vias de ser cada vez mais capturado por uma oligarquia, quer dizer, por um grupo muito reduzido de grupos económicos com poder, uma grande concentração, um grande poder de mercado em determinadas áreas, sobretudo financeiras, mas também nos bens não transacionáveis, e que assim dessa forma não conseguem realizar as funções que deles se despedem. Portanto, o senhor concorda com a análise que ouvimos de outros analistas de que estamos perante um retrocesso civilizacional? Penso que isso não há grande dúvida que será o caso. Eu penso que até o próprio Governo já se viu obrigado a reconhecer isso. O argumento da parte do Governo é que não temos alternativa se não passar por este retrocesso em vista de erros do passado. E não concorda com esta ideia de que temos que emagrecer, empobrecer, é a expressão até do Primeiro-Ministro, temos que empobrecer para depois poder crescer. Não lhe faz sentido este princípio? Infelizmente esse argumento é falacioso porque a lógica económica que o Governo apresenta passa por comprimir a procura interna, de modo a reduzir o déficit externo. Isso está a acontecer? Isso está efetivamente a acontecer, mas não por mérito das medidas aplicadas pelo Governo, mas sim por fatores externos que não têm sido muito divulgados, em particular a cotação do euro face ao dólar, uma vez que se formos atentar na evolução das exportações nos últimos meses, é sobretudo para o exterior da zona euro e não para dentro da zona euro que efetivamente houve esse aumento das exportações. E isso é visto como um dado positivo, porque significa que Portugal está a alargar os mercados. E é efetivamente positivo, não ponho isso em causa, é efetivamente um facto positivo. A questão é que resulta de uma evolução conjuntural da cotação do euro face ao dólar, que aliás já tem vindo a ser invertida nas últimas semanas, já com reflexo no comportamento das exportações que voltaram a reduzir-se, e não traduz qualquer resultado das medidas extremamente duras que o Governo tem vindo a aplicar, de modo a embaratecer o custo do trabalho, que era a lógica que inicialmente era apresentada como a solução. Ao fim e ao cabo, embaratecer o custo do trabalho, de modo a tornar as nossas exportações mais competitivas e, por essa forma, voltar a crescer. Sucede que isso não é possível, porque o grande problema das exportações portuguesas não é um problema de custo do trabalho, são problemas diversos, mas é sobretudo um problema do padrão de especialização, é sobretudo um problema ao nível da gama de produtos e serviços que Portugal exporta e da impossibilidade de passar para produtos e serviços e bens e serviços de gamas com maior valor acrescentado, num contexto em que o próprio Estado se vai minando a si próprio nos instrumentos de que dispõe para poder promover esta transformação estrutural. Nós já abdicamos da autonomia monetária e cambial, não é? Como é sabido, acabámos de atar as nossas próprias mãos através do Tratado Orçamental assinado há poucos meses, perdendo grande margem de manobra ao nível da política orçamental. A nível da política comercial temos restrições extremamente significativas decorrentes da pertença ao OMC e das próprias normas internas da União Europeia. A nível de política industrial ainda há alguma margem de manobra, mas de uma forma geral é subutilizada. Por exemplo, a questão do crédito, que é uma questão fundamental e estratégica. Muitos pequenos e médios empresários sentem isso com grande peso. Por exemplo, o INE tem um inquérito à conjuntura do investimento, onde é perguntado aos empresários se sentem ou não restrições à expansão do investimento. Nos últimos resultados, 60% disseram que sim, e sabemos que é o investimento que cria emprego. Por outro lado, quando se lhes pergunta quais são essas restrições, em primeiro lugar e de longe o que apontam é falta de procura. Logo, esta estratégia do Governo de comprimir a procura interna obviamente tem um efeito destrutivo ao nível do investimento interno e tem provocado falências em massa. E o segundo fator que é apontado é precisamente as restrições no acesso ao crédito. Ora, isso mostra que a banca portuguesa, que tem vindo a fazer lucros de muitos milhares de euros, muitos milhares de milhões de euros, nos últimos anos tem distribuído dividendos de milhares de milhões de euros,
euros. No entanto, continua a ser sistematicamente apoiada pelo Governo através da canalização direta de parte dos empréstimos da Troika, tendo um modelo de negócio que assenta essencialmente em fazer lucros a partir dos diferenciais entre as taxas a que se financia junto do Banco Central e as taxas a que depois financia o próprio Estado, em vez de fazer aquela que deveria ser a sua função, que era efetivamente proporcionar crédito à economia produtiva, à economia que cria empregos, aos pequenos e médios empresários que têm grandes dificuldades atualmente em aceder ao crédito e que pagam em média 4 vezes mais em juros do que empresários análogos, por exemplo, na Alemanha. Com base nestas intervenções, o senhor dizia no início que Portugal está em vias de subdesenvolvimento. Isso afeta também o modelo democrático, afeta também a democracia. As opiniões que tivemos aqui punham em causa a forma como o país está a funcionar desse ponto de vista. Sim, efetivamente, esse é apenas um dos lados preocupantes, mas é talvez o lado mais preocupante de tudo isto. Até que ponto é que aquilo que se tem vindo a passar, na medida em que configura, em muitos aspectos, uma fraude democrática, porque não há um cumprimento do contrato prévio estabelecido com o eleitorado a quando das eleições. Na verdade, há a aplicação de todo um conjunto de medidas que são radicalmente diferentes, se não mesmo opostas àquelas que são prometidas antes. Naturalmente, isto conduz a um desencanto com a democracia. Mas não é uma a primeira descrença. vez que um candidato diz uma coisa e quando é primeiro-ministro tem uma ação diferente. Com certeza que não, mas a este ponto, com este tipo de repercussões, neste tipo de contexto, com esta magnitude, no caso português, no caso da democracia portuguesa, é com certeza sem precedentes e penso que justificaria certamente uma intervenção mais ativa da parte do Presidente da República, na verdade em que configura efetivamente uma fraude democrática e é isso que explica que a generalidade das pessoas se sinta indignada perante a democracia de uma forma mais geral. Ora, é isto precisamente que abre a porta aos extremismos e nós sabemos que de uma forma geral esta tendência tem sido mais alargada noutros países, com a nomeação de governos que não saem de eleições, que são indigitados, governos ditos tecnocráticos, os casos muito preocupantes da Hungria e da Roménia. Portanto, temos vindo a assistir, de uma forma geral, no contexto da crise económica, uma redução gradual da democracia, da participação e da responsabilização dos governos perante os cidadãos. Isto é extremamente perigoso, obviamente é um efeito colateral, mas é um efeito colateral que pode ter consequências dramáticas. Aliás, há muitos aspectos em que a situação atual está a repetir aquilo que foi a situação e os erros da época da Grande Depressão e da década de 1930, com todas as consequências que daí... Encontra muita comparação entre esse período histórico e a fase que estamos a viver agora? Sim, efetivamente existe uma série de paralelos. Em primeiro lugar, nas próprias causas estruturais da crise global, e se afastarmos um pouco aqui do tema, não vale a pena talvez falar nisso, mas depois, em segundo lugar, na aplicação de medidas austeritárias como pretensa solução, que mais não fizeram na altura e mais não estão a fazer agora, do que agravar e prolongar a crise em vez de permitir superá-la de uma forma mais rápida. E em terceiro lugar, a convulsão social e política que daí adveio e que também está a advir agora, nomeadamente com uma erosão e fragilização da democracia. Mas deixe-me só pegar aqui em dois outros pontos que foram referidos por dois outros telespectadores, que são muito importantes, na minha opinião. Uma tem a ver com a questão da responsabilização dos políticos. Naturalmente que, tal como estávamos aqui a falar, há aqui aspectos fraudulentos na relação entre os governantes e o eleitorado. Mas eu penso que é importante explicar às pessoas que quando elas sentem uma enorme carga fiscal sobre si, há uma tendência imediata para imaginar que esse dinheiro é canalizado exclusivamente ou principalmente para beneficiar os próprios políticos e que o que está em causa são as mordomias dos próprios políticos. Com certeza podemos discutir isso também, com certeza que haverá casos em que há mordomias que não se justificam e realmente não consigo perceber porque é que 2 mandatos na Assembleia da República dão direito a uma pensão vitalícia. Há todo um conjunto de questões que poderíamos discutir, mas é preciso que as pessoas saibam que a dimensão total, quando atentamos à magnitude das despesas que estão relacionadas com a remuneração e os diferentes privilégios da classe política, são uma parte menor do problema. A grande parte do problema são os benefícios que advêm a terceiros, nomeadamente grupos económicos e a determinados segmentos mais privilegiados da sociedade portuguesa, que foram capazes de capturar o Estado através de uma relação de promiscuidade de diferentes tipos, circulação de postos governamentais para conselhos de administração, proximidade social e cultural, etc. Mas é por aí que esse é que é o E coloca também as parcerias público-privadas? Naturalmente, isso leva-me para o terceiro ponto que eu gostaria de focar aqui, referindo-me ao comentário do telespectador Joaquim Salsinha, que falou na questão das alternativas.
é preciso termos presente que a questão das parcerias público-privadas é precisamente um caso destes que eu aqui estava a referir. As parcerias público-privadas, no seu cômputo geral, garantem uma rendibilidade anual média, porque os contratos são diferentes, mas garantem uma rendibilidade média anual de 10% às partes contratantes com o Estado. Ou seja, o Estado contratou com diferentes grupos empresariais um conjunto de contratos, negócios, parcerias que garantem 10% de rendibilidade anual, num contexto em que toda a economia está a comprimir, em que as pessoas perdem salários, em que a generalidade das pequenas e médias empresas estão a falir ou têm grande dificuldade em subsistir. Houve um conjunto de contratos que garantem por décadas uma rendibilidade média anual de 10% aos grandes grupos económicos portugueses, comprometendo o Estado em dezenas de milhares de milhões de euros durante as próximas décadas. Isto é completamente inadmissível. Outro ponto, a questão da dívida. É constantemente utilizada a expressão a ajuda externa. Não convém termos presente que é um empréstimo e não donativo. Não é? Estamos todos a pagar os juros. Exatamente, estamos todos a pagar os juros. Essa suposta ajuda que não é uma ajuda, é objetivamente um empréstimo. E outros argumentarão que, uma vez que não há acesso aos mercados, é ajuda nesse sentido, porque não seria possível financiar-nos estas taxas de juros. Mas não deixa de ser uma ajuda extremamente envenenada. Por exemplo, há que terem atenção, estes 4 mil milhões de que se anda a falar, como sendo necessários cortar para refundar o Estado Social e que na prática vão significar uma perda de qualidade, uma degradação generalizada da universalidade e da qualidade dos serviços públicos essenciais como a saúde e a educação, esses 4 mil milhões seriam obtíveis igualmente se houvesse uma redução em 2% dos juros pagos no empréstimo da Troika, cuja taxa média anda pelos 3,5%, 3,5%, 4%. Bastaria que esses empréstimos de países que se financiam praticamente a 0%, no caso da Alemanha até taxas negativas, em alguns casos, bastaria que em vez de 3,5%, 4%, os juros fossem de 1,5%, 2%. O ideal seria até que não houvesse juros adicionais, mas pronto, mas bastaria que esses juros fossem de 2% inferiores para não ser de todo necessário estarmos aqui a falar desta questão da refundação do Estado Social, para não ser possível argumentar que o Estado Social que temos não é sustentável. Na verdade, o que está aqui em causa são opções políticas. E eu penso que foi o mesmo telespectador que falou na questão dos contratos quebrados. A questão é profundamente política. Tem realmente a ver com quais os contratos que o Governo opta por manter e quais os contratos que o Governo opta por quebrar. Aqueles que têm optado por manter são essencialmente as PPPs, são essencialmente a intocabilidade das condições da dívida e dos novos empréstimos que estamos continuamente a contrair. A dívida é uma bola de neve que não vai parar de crescer. Aqueles que o Governo tem optado por quebrar é o contrato social com os pensionistas que descontaram toda a sua vida para terem direito às reformas, é o contrato social que garante uma rede de apoio aos mais pobres e aos mais frágeis, de modo a que tenhamos coesão social e não uma sociedade cada vez mais atomizada, com cada vez mais criminalidade. Portanto, realmente o que está aqui em causa são escolhas políticas e o discurso de não haver alternativa é um discurso de fraqueza, porque na verdade existem alternativas, elas estão apontadas, até estão contabilizadas em termos de seu efeito orçamental. Felizmente as pessoas, do meu ponto de vista, naturalmente estou aqui também a transmitir a minha opinião, mas felizmente começa a haver uma consciência crescente de que o caminho atual é que realmente não é alternativa.